profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele chorava pela morte das crianças. Narra-se que quando seu filho Ibrahim faleceu, o profeta Muhammad começou a chorar, de tristeza. E ele disse uma frase que ficou séria, ficou conhecida das pessoas. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وما نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Os olhos choram, o coração se entristece, e só dizemos aquilo que agrada ao nosso Senhor. E Ibrahim, nós estamos tristes com a nossa separação, por estarmos separando de você. Ele demonstrava a tristeza que é a perda de um filho e ao mesmo tempo dizia: só dizemos o que agrada ao nosso Criador, ou seja, somos pacientes diante dessa perda. Então, a todo momento ele demonstrava o sentimento que as pessoas carregam com relação às crianças. E mais do que isso, ele informou que as crianças, quando morrem, antes de alcançar a puberdade, elas têm um paraíso garantido para elas. E, como eu falei no primeiro culto sobre as crianças, o desejo de ter filho é uma coisa que Deus colocou no ser humano. É um prazer, é um enfeite dessa vida. E o profeta Muhammad ele disse que aquelas pessoas que não conseguiram alcançar essa idade de ter um filho nessa vida, que vão ter no paraíso. Veja fazer que eles têm um filho no paraíso. Veja bem a dádiva aqui, quando se aproxima o coração. E o profeta Muhammad ele se preocupava muito com o choro das crianças, com o tom que as crianças podiam estar sentindo. Ele falava, quando ele rezava de Imam, ele dizia o seguinte: tinha horas que eu tinha vontade de estender a minha oração. Aí eu escutava o choro de uma criança e me lembrava do sofrimento que a mãe podia estar sentindo e ouvir o choro daquela criança. Então eu acelerava a minha oração para que a mãe pudesse acudir aquela criança naquele momento. E recomendava para todos aqueles que fossem liderar as orações: não estendam a oração. Recordem-se que atrás de vocês tem crianças, pessoas idosas, pessoas fracas, adoentadas. Façam a oração breve quando vocês estiverem em congregação. Quando vocês estiverem sozinhos e quiserem estender a oração, estendam o quanto vocês quiserem. Mas quando estiverem rezando, liderando o grupo, pense nas pessoas que estão atrás de vocês. E mencionou as crianças também. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era uma pessoa que gostava muito das crianças. Uma vez, ele estava fazendo um pouco de ar em cima do mimbar e viu os seus dois netos chegando, andando entre as pessoas, Aí de imediato parou de fazer o sermão, desceu, carregou os seus netos no colo, subiu no mimbar de novo com eles e disse: é verdade quando Deus diz que entre os filhos são muitas vezes uma tentação. Eu vi esses meus dois netos chegando e não consegui resistir. De imediato eu parei de falar com vocês, desci, carreguei eles no colo e trouxe eles até o mimbar para ficar comigo. Também o afeto que ele tinha. E ele respeitava muito o direito da criança à brincadeira, o direito de brincar. Uma vez ele estava liderando a oração e os seus netos, na hora que ele fez a prostração, seus netos subiram nas costas dele. E ele prolongou aquela prostração. Então eles atrás começaram a achar coisas estranhas. Começaram a levantar a cabeça para tentar ver se tinha acontecido alguma coisa com o profeta. Outros achavam que ele estava recebendo a revelação naquele momento, por isso que ele não estava levantando. Quando ele levantou e finalizou a oração, o companheiro dele virou o profeta. Então você estendeu muito a sua prostração. O que aconteceu? Você estava passando mal? Estava recebendo uma revelação? Ele disse: não. Na verdade, meus netos subiram nas minhas costas e estavam brincando. E eu quis que eles gastassem toda a vontade de brincar, e quis incomodar eles nesse momento importante. Vejam bem, ele parou uma oração, que é o pilar da religião, um dos pilares mais importantes, com as crianças brincando nas suas costas e esperando se cansarem de brincar para completar a oração. Veja a importância que tem esse direito da criança, o direito à brincadeira. Então, os pais também prestem atenção. Hoje em dia, é muito comum, as crianças começam a brincar: oh, para de dizer, sabe, eu não tenho paciência de brincar com você. Veja a diferença do trato. É importante resgatar esse ensinamento, essa misericórdia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha com as crianças e trazer para o nosso dia a dia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele rezava, muitas vezes ele rezava carregando a sua neta, filha de Zainab. No relato diz que ele, quando ele ficava em pé, ele carregava. Na hora da prostração, ele colocava ela no chão, fazia a prostração. Na hora de levantar, carregava ela de novo. Tudo isso para quê? Para garantir o lado emocional da criança, o desenvolvimento sadio do lado emocional da criança. O profeta Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava carregar, né, as crianças no ombro, né, carregar elas nos seus animais. Quando o profeta Muhammad estava andando pela rua, a criança pegava na mão dele, né, ele deixava aquela criança levar ela para onde ela quisesse. Levar para a rua, para onde você está me levando? Não, tem alguma coisa para fazer, não. A criança fazia com o profeta Muhammad o que ela queria. Né? Ele estava assim disposto a estar cuidando tanto do afeto e a atenção que a criança merece. O profeta Muhammad, muitas vezes, ele sentia a falta das crianças e saía buscando elas para poder brincar. Teve uma vez que o profeta Muhammad chegou na mesquita, ele chegou com o João Pérez e falou: procure para mim os meus netos para que eu possa brincar com eles. Aí a pessoa foi lá e trouxe o neto do profeta Muhammad para brincar com ele. O profeta Muhammad costumava brincar com os netos. Ele saía, fingia que ia pegar a criança saía correndo e ele saía correndo atrás. Até que ele pegava a criança e colocava no seu colo. Sim, muito cuidado com esse lado da criança, esse direito importante, o direito à brincadeira. Hoje em dia, se a gente olha, vamos olhar aqui a nossa sociedade, quantas crianças são privadas desse direito? O direito à brincadeira, o direito à fé. Quantas crianças você encontra na rua hoje, pedindo, vendendo coisas para poder ganhar um trocado, abandonadas na rua, que são privadas desse direito. É importante, e tanto é que na sociedade islâmica, quando os pais não conseguem cumprir com esse papel, o governo passa a ter a responsabilidade de garantir esses direitos para ela. Tamanha a importância. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava beijar as crianças, e incentivava isso. Uma vez ele estava com o seu neto no colo e deu um beijo nele. E tinha um companheiro dele que era um menino, sentado do lado e falou: profeta, eu tenho 10 filhos e nunca beijei nenhum deles. Aí o profeta Muhammad olhou para ele e falou: o que eu posso fazer se Deus retirou a misericórdia do seu coração? No outro dia, ele disse, quando foram perguntar para ele sobre beijar as crianças, aí ele falou: aquele que não tem misericórdia, Deus não vai ter misericórdia dele. Ele mostrou a importância de você vir um carinho para a criança, beijar a criança. São formas de você estar demonstrando a criança a importância que ela tem para você. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele intimava de presentear as crianças. Muitas vezes, não até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e com uma fruta, quando ela estava no início do amadurecimento, as pessoas tiravam e presenteavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele entregava essa fruta, olhava para ela, colocava próximo ao lábio, e dizia: ó Allah, abençoe esses frutos. No final da safra, era muito bom que você abençoou esses frutos no início dela. E olhava, via qual era a criança mais jovem que tinha perto dele e dava de presente para ela. E ele falava o porquê disso, porque a criança, ela sente muito mais o desejo por essas coisas, por esses frutos, do que ele. Então, de imediato, quando ele recebia, ele procurava a criança mais jovem que tinha e presenteava ela com esse fruto. Tudo isso é para quê? Para preservar o emocional da criança, para que a criança pudesse se desenvolver com a saúde emocional garantida, para que ela pudesse ser um adulto equilibrado, um adulto e ia saber não só dar afeto, mas receber o afeto também. Esse é um dos grandes problemas. As crianças que não estão no hábito de receber o carinho, o afeto dos pais, quando elas crescem crianças que não sabem dar afeto e não sabem receber o afeto também. Isso gera conflito. Então a criança, para a pessoa se desenvolver, crescer um adulto saudável emocionalmente, quando criança, tem que ser respeitado o lado emocional dela. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.